Tem gente que leva flor no cemitério no Dia das Mães. Tem gente que acende vela. Tem gente que chora baixinho, conversa com retrato, reza, pede perdão. Mas lá no povoado de Santa Iracema, diziam que havia uma mulher que todo Dia das Mães não recebia visita. Ela recebia nomes. O nome dela era Cecília. Cecília tinha sido parteira por mais de 40 anos. Conhecia o choro de quase todo mundo daquele lugar antes mesmo de conhecer o rosto. Tinha ajudado o menino a nascer em casa de marro, em beira de rio, em quarto escuro, em madrugada de chuva, em noite de lua limpa. Quando uma criança nascia fraca, Cecília soprava na testa dela e dizia: "Fica, meu filho, tua mãe ainda precisa te ver sorrir." E muita gente jurava que depois disso, o bebê respirava melhor. Por isso, quando Cecília ficou velha, todo mundo dizia que ela era uma santa. Mas santo, às vezes, também carrega tristeza demais. Cecília nunca teve filho, não porque não quis. O nome dele era André. Mas o menino morreu ainda pequeno, num Dia das Mães, muitos anos antes. Diziam que Cecília tinha passado a manhã esperando uma florzinha que ele prometera buscar no mato. O menino saiu depois do almoço, com os pés descalços e uma camisa grande demais, dizendo que voltava logo. Não voltou. Encontraram o corpo perto de um barranco, abraçado a um ramo de flores miúdas. Depois daquele dia, Cecília nunca mais comemorou o Dia das Mães, mas também nunca deixou de esperar. Atrás da casa dela havia um quintal comprido, cercado por pés de mamona, capim alto e uma terra escura que parecia sempre úmida, mesmo nos meses de seca. Nesse quintal, Cecília começou a plantar pequenas estacas de madeira. Cada estaca tinha um nome riscado com faca. Não eram nomes de mortos, eram nomes de filhos esquecidos. Filhos que nunca visitavam as mães. Filhos que prometiam voltar e não voltavam. Filhos que deixavam as velhas sozinhas em casas grandes demais para. No começo, o povo achou que era mania. Depois começaram a reparar. Todo ano, perto do Dia das Mães, Cecília saía pela vila devagarinho, apoiada numa bengala de madeira, perguntando às mulheres mais velhas: "Seu menino vem esse ano?" Algumas sorriam sem jeito. Outras respondiam: "Vem nada, Cecília, tá ocupado. Disse que manda mensagem. Falou que trabalha domingo. Nem sem mais se lembra." Cecília escutava tudo calada. À noite, voltava para casa. E no outro dia, uma nova estaca aparecia no quintal, com um nome. Foi assim até o ano em que um rapaz chamado Damião resolveu rir daquilo. Damião era filho de Dona Elza, uma costureira viúva que morava no fim da rua. A mulher tinha criado o menino sozinha, lavando roupa para fora, costurando barra de calça, remendando camisa de gente que às vezes nem pagava. Damião cresceu, foi embora para a cidade e começou a voltar cada vez menos. No Dia das Mães, mandava desculpa. No outro, era falta de dinheiro. Mas o povo sabia que ele gastava dinheiro em festa, bebida e roupa nova. Dona Elza defendia o filho mesmo assim. Ele é bom, só é distraído. Mas no fundo, deixava a mesa posta todo segundo domingo de maio. Um prato para ela, um prato para ele. E a comida esfriava nos dois. Naquele ano, Damião voltou para o povoado por causa da venda de um terreno, não por causa da mãe. Chegou de óculos escuros, camisa bonita, falando alto, cumprimentando só quem achava importante. Quando viu o quintal de Cecília cheio de estacas, riu na frente de todo mundo. Virou cemitério de filho ingrato, Dona Cecília. A velha estava sentada na varanda, com as mãos cruzadas no colo. Olhou para ele por muito tempo. Depois perguntou: "Você vai almoçar com sua mãe domingo?" Damião deu de ombros. "Se der tempo." Cecília baixou os olhos. "Então tomara que dê." Na manhã do Dia das Mães, Dona Elza acordou antes do sol. Fez arroz, frango ensopado, angu, salada de tomate e um bolo simples de fubá que Damião gostava desde menino. Passou um pano na mesa, colocou uma toalha clara e separou o prato dele. O tempo foi passando.
O sino da igrejinha tocou. As famílias começaram a se reunir. As mães receberam flores, abraços, lembrancinhas. Dona Elza ficou sentada perto da janela, alisando a barra do vestido. Damião não apareceu. Perto das 3 da tarde, alguém viu Cecília atravessando a rua com uma estaca nova nas mãos. Ela entrou no próprio quintal, caminhou até o fundo e fincou a madeira na terra. Quem estava perto disse que ouviu o barulho. Um som seco, como se a estaca tivesse entrado não na terra, mas em carne. Na madeira estava escrito Damião. Na mesma hora, lá na casa de Dona Elza, o prato que estava posto para ele rachou ao meio. A velha se levantou assustada, chamou pelo filho, sem saber por quê. Damião, do lado de fora, o vento passou, levantando. E então bateram na porta. Dona Elza abriu depressa. Damião estava ali, mas não do jeito que ela esperava. Estava descalço, com a roupa suja de barro, os olhos vermelhos e um ramo de flores miúdas na mão. Parecia confuso, parecia menino. Dona Elza levou a mão à boca. Meu filho. Ele olhou para ela como se tivesse atravessado muitos anos para chegar até ali. E disse baixinho: Mãe, eu demorei? Ela chorou tanto que quase não conseguiu abraçá-lo. Damião entrou, sentou à mesa e comeu como se estivesse com fome de vida inteira. Pediu desculpa, chorou no colo dela, disse que não sabia o que tinha acontecido. A última lembrança que tinha era de estar andando pela estrada, indo embora do povoado. Depois disso, só lembrava de uma criança segurando a mão dele. Uma criança que dizia: Se sua mãe ainda te espera, você ainda acha o caminho. Naquela noite, Dona Elza dormiu em paz pela primeira vez em muitos anos. Damião, porém, não conseguiu dar. Quando a madrugada estava mais escura, ele acordou com terra debaixo das unhas. Saiu em silêncio e foi até o quintal de Cecília. A casa da velha estava atagada, mas o quintal brilhava fraco, como se a lua estivesse enterrada ali. Damião viu as estacas, centenas delas, cada uma com um nome. Algumas tremiam levemente, como se respirassem. No fundo do quintal, Cecília estava de pé, mesmo sendo velha demais para ficar tanto tempo em pé. Ao lado dela havia um menino pequeno, segurando flores miúdas. Damião reconheceu pela história. Era André, o filho que nunca voltou. Cecília passou a mão nos cabelos do menino e falou sem olhar para Damião: Nem todo filho perdido está morto. Alguns só esqueceram o caminho da mãe. Damião perguntou tremendo: E os nomes? A velha respondeu: Eu planto, ele busca. O menino sorriu, mas era um sorriso triste. Então Damião viu uma coisa que nunca contou para ninguém sem chorar. Debaixo de cada estaca havia mãos pequenas segurando as raízes. Mãos de crianças, não presas, guiando, como se cada nome plantado fosse uma estrada de volta. No dia seguinte, Cecília morreu. Encontraram a velha sentada na varanda, com uma flor miúda no colo e um sorriso sereno no rosto. No quintal, todas as estacas tinham sumido. Todas, menos uma, a última. Nela estava escrito: André. Depois da morte de Cecília, uma coisa mudou em Santa Iracema. No Dia das Mães, ninguém deixava a mãe esperando. Nem por medo, talvez por amor, talvez por culpa. Talvez porque naquela vila, todo mundo sabia que mãe esquecida chama abaixo. Mas quando o céu escuta, alguém responde. Damião nunca mais faltou um Dia das Mães. Todo ano ele levava flores para Dona Elza, e antes de ir embora, deixava um pequeno ramo no túmulo de Cecília. Mas dizem que numa certa manhã de maio, quando Damião já estava velho, ele encontrou sobre a mesa da mãe uma flor. Dona Elza já tinha morrido fazia 3 anos. Mesmo assim, havia um prato posto, e ao lado dele, riscado na madeira da mesa, estava escrito: Dessa vez, ela está esperando você. Damião saiu de casa em silêncio, nunca mais foi visto. Só que no quintal onde antes Cecília plantava nomes,
nasceu uma árvore torta, pequena, carregada de flores miúdas. E todo dia das mães, ao cair da tarde, dizem que dá para ver uma velha sentada à sombra dela, um menino ao lado e uma fila de gente chegando devagar. Todos com flores nas mãos, todos chamando por alguém, e todos, sem exceção, voltando a ser filhos. Se essa história tocou seu coração, já deixa o like, comenta aqui embaixo se você já ouviu algum caso parecido na sua região. Compartilha com alguém que gosta dessas histórias e segue a gente para não perder os próximos causos. E a todos que ficaram até aqui, muito obrigado por assistirem ao vídeo, de coração mesmo. E aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos.